nosso Deus. Estarei lendo o texto, os irmãos estejam acompanhando a leitura, é um pouquinho longa, mas importante atenção para compreender a mensagem. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheceste, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às correntes, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias, as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói com a dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzirás pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais outra obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nela obra alguma, então pelas portas da cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalo, eles, os príncipes dos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá
e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não ouvides, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Até o verso 27. Uma leitura longa, mas importante para a nossa breve explanação. Irmãos, como já é sabido da igreja, temos falado sobre o livro de Jeremias. Quem tem acompanhado as exposições bíblicas vai conseguir entender um pouquinho mais essa dinâmica do capítulo de número 17. Até o capítulo de número 16, Deus está desenhando um painel, falando por meio de Jeremias o que está acontecendo com a nação de Israel. É como se o cenário fosse esclarecido. A situação é essa. E agora, irmãos, o próprio Deus está, de alguma forma, agindo de forma incisiva em relação à nação de Israel para começar a tratar o problema. Porque até então Deus havia feito como que um diagnóstico do pecado da nação. Deus tinha feito Deus havia trazido uma palavra de vocação, de chamamento para Jeremias. Jeremias, então, vai fazer toda aquela oposição ao pecado de Israel. E agora o próprio Deus está se colocando em uma condição de denunciar o pecado para tratar do pecado. É fato que nos dias de hoje, todos nós aí estamos assustados. Um vírus invisível aos olhos, ao olho nu, no qual tem trazido sobre nós assombro, tormento, desassossego e morte. Certamente todos nós aí estamos, quando alguém fica contaminado, assustados, porque a gente não sabe que fim que vai dar aquilo. Mas muito mais, irmãos, do que um vírus que mata o corpo, o problema de Israel era o problema do pecado, que destrói a alma e que afasta o indivíduo, o homem, a nação de Deus. E é diante desse cenário que Deus está pintando um diagnóstico, falando da nação e mostrando como deveriam começar a tratar aquilo. E se não houvesse um tratamento sobre aquela questão, o juízo de Deus haveria de vir. Nós estamos vendo aí que até então nós temos algumas vacinas, não temos ainda uma clareza de ideias sobre os resultados claros dessas vacinas, da eficácia de todas elas, mas todos nós estamos assustados com o vírus que pode matar o corpo. Mas, amados, pior do que esse vírus é o problema do nosso pecado. Então, a nação de Israel estava passando exatamente por essa questão. E Deus, então, está fazendo um diagnóstico e trazendo uma palavra à nação. Então, eu não vou, visto a ceia, eu não vou estender muito, eu quero apenas pontuar algumas questões neste capítulo. Primeira coisa, o pecado de Israel era resultado de um problema do coração. O pecado de Israel era resultado de um problema do coração. Quando nós olhamos no verso de número 1, quando diz assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração. É sabido que o próprio Jesus, quando questionado sobre a origem do pecado, sobre como é que essa questão se dá, sobretudo em relação ao que se come, quando Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios, é do coração que procedem os assassinos, as impurezas, é do coração que procede todo tipo de perversidade e mal.
E aqui nós temos a identificação do próprio Deus dizendo que o pecado de Israel estava gravado, como quem grava com um ponteiro de diamante, e aquilo estava tão engramado, tão imprimido no coração de Israel, que eles perderam a noção do que estava acontecendo com eles mesmos em relação à presença do pecado sobre as suas vidas. Irmãos, o problema do pecado é um problema antigo, e desde a introdução da desobediência por meio dos nossos primeiros pais, que nós lutamos, as nações, os indivíduos, todos nós lutamos e precisamos ter a atenção, porque se não tivermos o discernimento de Deus, a dureza do nosso coração pode impedir com que nós estejamos discernindo o querer de Deus sobre a nossa vida. E era esse o problema da nação de Israel. O pecado estava tão imprimido que eles perderam a noção, e já citei aqui vários outros comportamentos de idolatria, de maldade, a perversidade presente entre sacerdotes, profetas e pastores, a perversidade presente a ponto de o povo dar as costas para Deus. O pecado é um problema do coração. É um problema do coração de Israel, é um problema dos nossos corações nos dias de hoje. Segundo, o pecado, ele provoca a ira de Deus e que pode gerar grandes perdas humanas, perdas das mais diversas possíveis. Quando nós temos aqui, a partir do verso de número 2, quando o Senhor, nosso Deus, diz assim: seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, juntos às árvores frondosas sobre os altos outeiros, ó monte do campo, e seus bens e todos os seus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da herança que te dei, far-te-ei servir os teus inimigos da terra que não conhecestes, porque o fogo que acende na minha ira arderá para sempre. O próprio Deus está dizendo aqui, irmãos, o fato de que a nação de Israel, aquele povo que foi chamado para ser a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo separado para Deus, e agora havia dado as costas para o Senhor. E nesse contexto de 627, quando Deus levanta o profeta Jeremias para denunciar o pecado da nação, agora o próprio Deus está dizendo: eu não mais estarei concordando e aceitando de maneira tranquila o pecado da nação. Vai haver a manifestação da minha ira. Irmãos, algo que nós precisamos sempre estar atentos é que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus ama profundamente cada um de nós, mas odeia o pecado. E Deus não pode coadunar com aquilo que nós praticamos e que, de alguma forma, nos afasta dele, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Israel, a princípio, o povo da aliança era esse povo que Deus chamou e que agora estava dando as costas para o Senhor, e Deus está dizendo o seguinte: tudo que eu dei para vocês, vocês podem perder. E aqui Deus fala: os campos, os bens, os tesouros, tudo isso vocês podem perder, porque na minha ira eu posso trazer diante do pecado a punição e a privação. Irmãos, eu não sei até que ponto que nós podemos olhar para esse cenário dos dias de hoje e ver as nações passando por circunstâncias as mais diversas, dentre elas privação, se isso não também tem a ver com a punição, os flagelos que Deus está trazendo para despertar-nos, para nos voltarmos mais para Ele. Alguns estados estão já numa condição de impedir com que as pessoas tenham acesso a outros bens em supermercados que não são bens essenciais. Os essenciais, chamados alimentos, arroz, feijão. Agora, se você for num supermercado precisar de um sabonete, você não pode mais comprar um sabonete. Alguns estados já estão nessas condições. E eu não sei até que ponto que essa maldade presente no ser humano é resultado também dessa dureza do coração, e Deus está trazendo punição
Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, por conta do seu pecado, Deus levanta até então a Babilônia, os caldeus, atual Iraque, para que de alguma forma os caldeus pudessem estar invadindo e dominando completamente Israel. E aqui, irmãos, dentre uma das questões que vão acontecer depois, é que sob a égide de Nabucodonosor, o povo hebreu fica cativo durante 70 anos, por desobediência ao nosso Deus. Pecado de Israel é um problema do coração. Pecado de Israel provoca a ira de Deus. Pecado de Israel, ele gera desconfiança acerca da existência do próprio homem. Amados, o próprio Deus, usando aqui o profeta, vai dizer assim lá no verso de número 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, irmãos, Deus está também mostrando que o pecado traz algo terrível, que faz com que a gente desvie o foco daquilo que é essencial, onde a nossa confiança, tal qual os Salmos 37, tal qual outros textos que nos ensinam, Romanos capítulo 1, verso 16, o justo viverá pela sua fé. Quando nós somos dominados pelo pecado, quando o pecado enebria e endurece o coração do homem, faz com que ele esqueça de Deus e centre a sua confiança no próprio homem. E, amados, é nesse sentido que no verso 5, o próprio Deus está trazendo uma palavra de maldição. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Maldito. Maldito é aquele que não recebe a graça. Maldito é aquele que não recebe favor. Maldito é aquele que não tem a provisão e a providência de Deus não se manifesta sobre ele. Então, quando Israel passa a confiar nos postes ídolos, nos falsos deuses, nos falsos profetas, quando Israel está assim, eles estão, irmãos, quase que nessa condição de exposição a um quadro de maldição. E Deus está dizendo, olha, eu estou avisando para vocês, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, é maldição confiar em si e no outro. E é maldição fazer da carne mortal, do braço dessa carne mortal, a sua força. Então, nós vivemos tempos que parece que nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes do homem e não dependentes de Deus. Era esse problema que estava acontecendo na nação de Israel. A nação estava olhando tão somente para as forças humanas, mas não estava olhando para a força divina. Estava olhando para a sua própria força pessoal, mas não estava confiando na provisão de Deus e no cuidado do Senhor. E qual foi o resultado? O Senhor disse, quem confia em si ou no homem ficará sozinho. Porque o resultado dessa expressão é, olha, porque será como um arbusto solitário, como um mato no deserto, um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. E diz ainda, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deus está dizendo, olha, quem confia em si mesmo, vai chegar uma hora que não vai ter como. Quem confia no homem vai receber a solidão, o desamparo, porque o homem não ampara ninguém. E será como esse arbusto solitário, será como essa condição de estar morando no deserto sozinho. Resultado, irmãos, ao contrário daquele que confia no Senhor, o Senhor está dizendo, esse tem a esperança, esse tem a confiança. Irmãos, em dias tão difíceis, os quais, inequivocamente, nenhum de nós imaginou viver, nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Nossa confiança precisa estar posta no Senhor.
E essa confiança é fortalecida quando oramos, quando lemos as Escrituras, quando buscamos, quando nos santificamos, quando ouvimos a voz do Espírito, quando somos convencidos pelo Espírito Santo acerca dos nossos erros, quando temos a tristeza segundo o coração de Deus, que nos leva a um arrependimento sincero. É o Senhor, tão somente o Senhor, que vai nos sustentar em tempos tão difíceis como esses. Naquela ocasião, irmãos, Jeremias era uma voz no deserto. A única voz que apontava uma mensagem de esperança. E Deus está dando esse como que ultimato, esse último aviso para a nação antes de que o mal viesse. E o mal haveria de acontecer, que foi o cativeiro. Naquela ocasião, Jeremias ainda era alguém que confiava no Senhor, um dos poucos que confiavam no Senhor. E aí o texto vai dizer que esse que confia no Senhor é como árvore plantada junto à corrente das águas. É como que não se perturba em dia de dificuldade e continua dando fruto, como nós lemos aqui no Salmo de número 92 há pouco. Israel, irmãos, também deveria aprender não somente confiar em si, não somente confiar no homem, mas confiar no Senhor. E Israel também deveria aprender a saber das limitações do próprio coração. Interessante a análise do verso de número 9, quando o verso 9 vai dizer que o nosso coração, ele nos engana. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, a Bíblia nos ensinando que nós temos algo dentro de nós que não nos leva a confiar nele. Nem o que está dentro de você gera em você uma estabilidade, uma condição onde você possa ficar tranquilo. Como nossas emoções mudam, não é verdade? Como nossos pensamentos mudam, não é verdade? Como nossas ideias mudam, não é assim? É nessa condição, irmãos, que o Senhor está dizendo, a nação de Israel está confiando em si mesmo. Só que eu quero alertar, Israel, o seu coração é um coração enganoso. Israel, o seu coração é um coração, é interessante, poderia usar a expressão, é corrupto. Mas parece que Deus coloca algo mais superlativo, é desesperadamente corrupto. Nação de Israel, o vosso coração é um coração desesperadamente tomado pela corrupção, pelo pecado. Nação de Israel, o coração de vocês é um coração que os engana. Se há engano, tem mentira. Se tem mentira, não tem verdade. Irmãos, esse coração é um lugar desconhecido. O próprio Deus diz aqui, olha, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Aí a pergunta, quem vai conhecer? Louvado seja Deus, o Sr. Josué aqui, a dona Delisete, fizeram juras de amor e foram fiéis. Quantos casais, quantas vidas fizeram juras de amor? Eu te amo, eu te amo. E passa o tempo, as dificuldades vêm, e esse amor vai embora, como bolha de sabão. Quantos não declaram, eu creio em Cristo? Vem à igreja, canta, louva, professa fé, se torna até líder. Citei semana passada, dentre eles, alguém que foi meu pastor auxiliar. E hoje está dizendo, não era isso que eu acreditava. Acredito em outras coisas. Acredito que os santos podem ser instrumentos para que a gente possa buscar os santos para interceder por nós. Acredito que agora não é só a Bíblia, é a tradição católica que agora pode ser ajuntada e nós podemos interpretar a Bíblia pelo viés dos filósofos, dos pensadores, dos teólogos que são da Igreja Romana.
Gente que estava no nosso meio, irmãos, nosso coração enganoso, então não confiar no nosso coração é uma grande bênção. Mas confiar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Israel estava, irmãos, passando pela grande tentação e o grande pecado de não confiar no Senhor, por isso o próprio coração da nação estava enganando a nação. Quinto, Deus tem como resolver o problema do pecado da nação de Israel. Deus tem como resolver o pecado da nação de Israel. Deus é o médico. Deus é o curador. Deus é o Senhor. E a partir do verso 10, o próprio Deus está dizendo, olha, eu, o Senhor, não está falando que é Jeremias, não está falando que fazia parte do sacerdócio de Israel, da realeza, da história davídica, mas o próprio Deus está dizendo, eu, Senhor, diz o texto, esquadrinho o coração, eu, Senhor, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, nós temos aqui o próprio Deus fazendo essa leitura, e agora Deus como que traçando detalhes de um diagnóstico espiritual. E, amados, é somente Deus para esquadrinhar, para perscrutar, texto e termo usado por Paulo lá em Romanos capítulo 8. Né? Quem, pois, conheceu a mente do nosso Deus? Né? Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, é esse Deus que vai perscrutar, que vai esquadrinhar, que vai colocar uma sonda na nossa alma, e essa sonda, podemos pensar, é a ação do Espírito Santo para discernir o que está dentro de nós e trazer a nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, o que está certo, o que está errado, o que coaduna com a vontade de Deus, o que não coaduna, o que nos aproxima de Deus e aquilo que nos afasta. Irmãos, Deus está dizendo, eu é que posso fazer isso. Eu esquadrinho os corações. Eu provo os pensamentos. Interessante, se a gente fosse pensar na questão das palavras que são usadas, coração da ideia, da fonte da vida, emoção, aqui pensamentos, dá a nós aquela compreensão de que Deus sabe quais são os pensamentos, como está acontecendo essa construção sináptica da nossa mente, onde a gente tem agora as conexões que formam um pensamento, desde um pensamento pequenininho ao pensamento mais complexo. Deus está dizendo, eu sei das emoções, o que passa no coração, eu sei o que passa no pensamento de cada um de vocês, e por causa disso eu sei retribuir cada um conforme as obras que cada um, as ações de cada um. Então Deus está dizendo, Israel, eu tenho como resolver. Vocês querem confiar nos próprios corações? Querem confiar em si mesmo? Querem confiar nos homens? Por fim, irmãos, esse Deus que esquadrinha, ele fala quem ele é. No verso de número 12, há uma descrição que me faz pensar em Isaías capítulo de número 6. No verso de número 12, há como que uma exultação, a santidade de Deus, se revelando à nação de Israel, a ponto de, no verso 12, dizer assim, trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor é a esperança de Israel. Me faz pensar em Isaías capítulo 6, na visão do profeta, quando ele diz o texto, eu, Isaías, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o trono. E os serafins diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, irmão, se apresenta como Deus santo, nesse alto e sublime trono, nesse trono enaltecido de glória.
Apesar da pecaminosidade, apesar da falha, apesar das coisas absurdas que a nação de Israel havia feito contra ele, Deus, e dado as costas para Deus, Deus está dizendo, eu sou esse Deus enaltecido de glória. Irmãos, os jovens cantaram aqui há pouco, Deus me ama, mesmo sendo pecador, Deus me ama. Mesmo sendo um pobre pecador, Deus me ama. É exatamente isso. A despeito de toda a pecaminosidade, Deus está se apresentando como Deus santo e atraindo a nação de Israel a Ele, como Deus nos atrai por meio da sua santidade. Deus não nos atrai, irmãos, por meio da religiosidade. Deus nos atrai porque Ele é santo. E como um Deus santo, Ele nos chama a participar da sua santidade, da comunhão com Ele. O Criador chamando a criatura, agora sendo redimida por meio de Jesus Cristo, e essa criatura redimida, agora se tornando um filho, adotado por meio de Jesus Cristo, para ser chamado como filho. E a nação de Israel, irmãos, tinha todos esses benefícios espirituais, e o próprio Deus dizendo, eu estou aqui, trono enaltecido de glória. Desde o princípio, ou seja, eu sempre estive aqui. Sempre estive aqui. Eu sempre estive presente aos olhos da nação. Eu sempre estive presente para socorrer a nação. Eu sempre estive para cuidar e proteger a nação. Ah, irmãos, esse Deus está se revelando a Israel apesar do seu pecado. E eu não tenho como não pensar, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina no seu todo, que Deus também tem se apresentado diante de Deus no seu trono enaltecido de glória, apesar de nós, apesar de mim, apesar de você. Qual era o desafio do profeta, irmãos, diante de todo esse cenário? O desafio do profeta, onde Deus aponta o pecado, Deus traz um diagnóstico, e Deus mostra aquela realidade. E que até então a nação estava dando as costas para a palavra do profeta, porque nós vamos ver depois momentos em que o profeta Jeremias passa por revés dos mais difíceis possíveis, porque aquilo que ele falava não era aceito. A mensagem de esperança, de salvação, era rejeitada. E por causa disso, um dos opositores trouxe grande sofrimento para o profeta. O profeta foi lançado em uma cisterna, colocado num poço, para que a voz do profeta não fosse ouvida. Satanás faz isso também. Ele quer, de alguma forma, calar a voz da igreja. Quer calar a voz de homens e mulheres que servem o Senhor de coração íntimo, que têm compromisso com a sua palavra, para inibir e para impedir que a palavra chegue nos corações e traga as mudanças necessárias. Assim aconteceu no tempo de Jesus, após a descida do Espírito Santo. Pedro e João estavam pregando, estavam indo ao templo às 3 da tarde para orar. Um coxo pede, olha, me dá uma esmola. E Pedro e João falam, nós não temos nem ouro nem prata, mas nós temos Jesus. Em nome desse Jesus que nós clamamos, levanta e anda. E diz o texto, irmãos, que aquilo causou um grande alvoroço. As pessoas ficaram um pouco confusas com aquilo, mas as autoridades mandaram que Pedro e João fossem presos. E falaram para Pedro e João para que não falassem absolutamente nada, mas do Cristo ressurreto que havia trazido a cura para aquele moço. E diz o texto, irmãos, que Pedro e João falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Tentaram calar. E hoje, irmãos, de alguma forma, todo esse cenário que você tem assistido comigo é uma tentativa de cerceamento da liberdade cristã. Ontem à noite eu estive falando lá na igreja, lá na 7ª igreja, sobre educação cristã. Dia 11 agora é o dia da educação cristã. Você pode pensar, mas educação cristã então tem a ver com escola? Não. Educação cristã é
tudo aquilo que a gente faz com isso aqui na mão. O conteúdo programático é a Bíblia. O emissor, o mensageiro, pode ser você, pode ser um professor, pode ser o pastor, pode ser um presbítero, a igreja como voz profética, e parece que cada dia mais nós estamos sendo empurrados para não praticarmos a educação cristã. Cada dia que passa, nós estamos sendo empurrados para não cumprir a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Cada dia mais nós estamos sendo encurralados para que a nossa voz seja cerceada. Irmãos, mas nós não podemos nos calar. E o texto aqui é um desafio para o profeta. Jeremias é desafiado. No verso de número 19, nós temos a seguinte descrição. O Senhor dizendo para Jeremias: assim diz o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem dos reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém. Diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor. Irmãos, Jeremias deveria continuar pregando, anunciando, que é o que você e eu também precisamos continuar fazendo. Não sei se você sabe que hoje nós estamos vivendo aquilo que é chamado de geração alfa. A geração alfa são crianças que nasceram a partir de 2010. Há uma geração chamada Y, que é a geração que praticamente nasceu nos idos dos anos 2000, alguma coisa assim. E que, consequentemente, irmãos, são gerações que estão expostas a uma nova cultura, uma nova condição socioeconômica, cultural e social. Menos presença dos pais, mais tecnologia, menos igreja, menos contato relacional com a família, que, consequentemente, cria um senso de autonomia, uma perda da hierarquização da família, a figura do pai, a figura da mãe, dos vínculos parentais, onde essas crianças, irmãos, estão praticamente expostas a várias informações, mas sem vínculo nenhum. Se tornam crianças rebeldes, sem princípio, sem limite. E aí eu vou dizer mais, algumas crianças que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca os pais sentaram para orar com elas, que nunca houve alguém para falar da graça de Deus, que precisa chegar a elas também. Irmãos, Jeremias tinha esse desafio de continuar falando a despeito de uma geração perversa e que não queria ouvir a voz de Deus. E pergunto, qual a diferença de lá para cá? Eu não tenho visto diferença. Quando nós vamos a fundo nas Escrituras, irmãos, parece que as condições são as mesmas. Isso mostra a atualidade das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, e o quanto nós temos que levar a sério esta palavra. Por fim, irmãos, mais 2 pontos para nós encerrarmos. Deus deu ordens para que a nação pudesse se santificar. E ordens foram dadas para que Jeremias comunicasse à nação. A despeito de toda aquela situação, Deus está dizendo, ainda há tempo, se santifiquem. E aí diz assim diz o Senhor, verso 21, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem introduzirás pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais alguma coisa antes, santificai o dia de sábado, como ordenei aos vossos pais. Ou seja, havia, irmãos, no contexto judaico, e algo que a gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que é absoluto de Deus e aquilo que que tem aspectos culturais. Se você for em Israel hoje,
né, alguém aí for para Israel, o judeu não convertido, ele tem uma lista de mais de 20 coisas que ele não faz no domingo. Não acende fogo, não apaga fogo, não carrega alguma coisa, nada disso. Porque ele ainda está vivendo o judaísmo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é aquele que veio para romper, né, porque Jesus veio cumprir a lei, mas por meio do fato de que Jesus cumpre a lei, agora nós podemos crer nele, porque nós não conseguimos cumprir a lei como um todo. Mas Jesus cumpriu a lei. E esse Jesus que cumpre a lei, agora nos permite olhar para ele e cremos que ele cumpriu a lei. Ele não veio fazer o 11º mandamento, e nem outros mandamentos e outras regras para que nós possamos viver. Ele veio cumprir, porque nós não conseguimos cumprir nem a lei moral, os 10 mandamentos, nem a lei cerimonial. E quando Jesus, então, cumpre isso, nós podemos, por meio dele, olhar para ele e crer naquilo que ele fez. Romanos fala assim, que porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o judeu, ele não crê nisso. O judeu, ele fica nessas regras. Naquele tempo, essas regras tinham a ver com aspectos para que houvesse a santificação do povo hebreu. Irmãos, hoje, nós sabemos que a Bíblia nos ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas o princípio é, se santifiquem, separem-se do pecado, abandonem o pecado. E era essa a condição. Deus ordenou a nação para santificar. E aqui, em especial, o dia de sábado. Porque a prescrição da obediência do sábado é para que eles pudessem voltar a lembrar de Deus. Porque no sábado deveria ser evitado fazer tantas e tantas coisas para que o povo pudesse ter tempo para ir no templo e para ouvir e para servir a Deus no templo, sacrificar ao Senhor. E aqui, irmãos, o princípio que nós podemos ter aqui é de que Jesus fala que Deus fez o homem, Deus não fez o homem para o sábado, porque o homem é maior que o sábado. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor quer nos ensinar o princípio da santificação, da separação e da consagração de tempo, de dedicação específica a Ele. Deus estava falando, nação de Israel, parem de ser ativistas, parem de ser pessoas que estejam se ocupando, tremendamente ocupadas com tantas coisas, e se esquecendo de me buscar e de me servir. Santifiquem a vida de vocês para Deus. Irmãos, uma das coisas que essa pandemia trouxe foi uma reflexão de tudo quanto temos feito. E se o que temos feito tem trazido, de fato, edificação e bênção para as nossas vidas. O fogo da provação queimou muitas palhas na nossa vida, de coisas que nós fazíamos que nós não tínhamos a necessidade de fazer aquilo. E o quanto nós precisamos aprender que quando Deus está mostrando essas coisas para Israel, é para aproximar Israel, para que vocês tenham tempo comigo, para que vocês me busquem, para que vocês me sirvam e sacrifiquem em meu nome. E por fim, a última fala, irmãos, que nós podemos identificar aqui, é uma fala de uma ameaça e de uma iminente destruição. Se Israel não ouvisse aquelas palavras, diz o verso de número 27, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregares alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei o fogo das suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Deus está dizendo, eu vou agir com a minha justiça. E, amados, na justiça de Deus, pecado tem a ver com o pecado, com a punição e com a restrição. No caso da nação, a nação não foi consumida com morte, mas a nação se tornou escrava de um outro império, o Império Babilônico. Irmãos, que essas histórias
como disse, quando a gente faz um sermão expositivo, são várias aplicações que a gente pode ter à medida que a gente vai entendendo as histórias. E o meu desejo é que a igreja esteja entendendo a história do livro do profeta Jeremias. Naquilo que for advertência, estarmos atentos. Naquilo que for erro deles, não cometermos. Naquilo que for virtude, praticarmos. E naquilo que for palavra do Senhor também ao nosso coração, dia após dia, nós sermos beneficiados e abençoados. Amém?